Agora, falando assim, a maioria das pessoas que nos seguem tem aí a partir dos 35 anos. Eu estou em 40. E aí, cheguei no 40, comecei a ver uma dificuldade maior, uma preguiça maior em treinar. Eu tenho o hábito de treinar, de segunda a sexta, mas de um tempo para cá começou a ficar mais entediante, mais preguiçoso. E aí eu fiz um exame, fiz uma bateria de exames no médico, no endócrino, e identificou baixo hormonal, testosterona. Recentemente, em dezembro, tomei uma injeção e comecei a passar o gelzinho lá. Pô, senti uma baita mudança de estímulo e tal. Fiz recentemente agora, semana passada, o exame de novo e bateu ali próximo de 300. Não tá bom ainda, mas tá melhor do que tava. Vou voltar daqui a umas duas... Tá marcado na semana que vem para eu voltar. O que você pode dizer pra galera que tá sentindo dificuldade, que chegou em 40, que pode ser que também tenha uma baixa hormonal? Eu fiz o caminho certo, não sei, tô começando a identificar agora se sim ou se não. Depois que eu tomei a injeção, comecei a perceber uma força maior, não, com certeza. Músculo aparecendo, que não estava aparecendo antes. Se você tem uma queda de testosterona, você vai implicar em ter menos disposição e menos resposta. Estava abaixo de 300. É ruim. É baixo. Lógico que a gente tem que analisar vários fatores, né? Do tipo assim, lembro de um amigo meu, Tarcísio, gente fina pra caramba. Ele veio e falou assim, putz, Leandro, eu tirei um exame de testosterona e você não vai acreditar. Você acredita que deu baixo? Eu falei, não, na verdade eu acreditaria, eu duvidaria se desse alto. Por quê? Pô, você tá gordo, você não treina, não faz dieta, né? Trabalha pra caramba, dorme mal. Você vai ter testosterona baixa mesmo. Né? Entendeu? Aí ele deu risada assim e ficou, né? Acho que ele é meu amigo, não faz isso pra um aluno, né? Mas, na verdade, o normal é tá baixo mesmo. Você tá todo ferrado, você não dá atenção nenhuma pra saúde. Agora, uma pessoa que tá se exercitando bem, comendo bem, dormindo bem, fugindo de estresse, etc., e vários exames de testosterona dá baixo, isso pode acontecer, mas não era pra acontecer. Então, aí sim cabe uma reposição. No caso dele, não coube reposição, que ele vai falar pra mim, você acha que eu tomar uma testo? Eu acho horrível. Porque você tem que fazer, você tem que melhorar o hábito não estava adequado. Exatamente, melhorar primeiro os hábitos e ver se isso já não gera a melhora da testosterona. Ah, gerou a melhora da testosterona? Gerou, resolvido o problema. Não deu certo, então tá bom. Então nós vamos pensar em alguma intervenção. Eu fiz 40 exames, tiro sangue. Não, legal, no teu caso, pelo que você me fala, pô, você treina, faz dieta, dorme bem. Joga futebol. Então assim, razoavelmente você vive muito bem. Você não é um atleta, mas você vive muito bem. Sim. E deu baixo, então é estranho, é incomum. E aí você fazer a reposição pode ser uma solução. Só o que eu fico contra é essa questão da pessoa, entende? Querer resolver um monte de coisa que ela faz errado com uma injeção. Não é pra isso. Porque não é só a injeção, né? Se você não muda. Na verdade, não come de bem. Você toma a injeção. E aí você vai ficar comendo feijoada toda quarta, feijoada sábado, pizza na sexta-noite. Você resolveu a testosterona. Mas e o resto? Então, quando você passa dos 40, o que eu enxergo? Sim, os problemas ficam mais suscetíveis a acontecer. Não que vá, mas fica mais suscetível. Então, é mais fácil ter testosterona baixa uma pessoa de 20 ou de 40? De 40. Sim. É mais fácil ter uma sensibilidade à insulina ruim com 20 ou com 40? Com 40. Até porque o de 40, se ele não se cuidou principalmente, faz 40 anos que ele come um monte de açúcar, que ele é gordo. É muito diferente de você ter 15 anos que você tá gordo e come um monte de açúcar e dorme mal. Você tem mais tempo fazendo coisas erradas. Então é mais provável que você esteja pior. Né? E às vezes você não faz tão errado. Vamos supor, um dorme nota 7, você dorme nota 8. Você fala, pô, durmo melhor que esse cara. Sim, mas ele tem 20 anos e tem 40. Então faz 40 anos que você dorme, né, 8. E ele só faz 20 anos que dorme 7. E eu uso números só para ficar fácil de entender. Então, para quem tem 40 anos, precisa ter mais cuidados. 3 coisas que eu acho muito legal sempre olhar. E eu sempre peço para os alunos. Insulina, certo? Insulina e glicemia, lógico, porque insulina sozinha não dá para você ter ideia. Tá normal. Então você vê ali sensibilidade à insulina, né? Por exemplo, uma insulina na casa de 5, com uma glicemia abaixo de 100, pô, você tem um valor legal ali. Tudo. Né? Eu tô sendo minimalista aqui, tá? Poderia problematizar muito. Né? Você pega ali uns hormônios da tireoide,
T3, T4, TSH. TSH é o hormônio tireoestimulante. Então, quanto mais alto ele é, pior é a sua tireoide. Por quê? Porque ele está tentando estimular. E ele só vai tentar estimular se for ruim. Eu falo que é igual o chefe, né? Então, o chefe só briga com você quando você não está fazendo o seu trabalho. Se está fazendo o seu trabalho, ele fica quieto. Sim. Então, o hormônio do TSH, não o T3 e o T4. O TSH, quando ele é baixo, é que a sua tireoide funciona bem. Porque ela não precisa fazer, né? Não precisa brigar com você para trabalhar. Lembro que atendi uma vez um aluno, fui explicar isso para ele, ele falou, Leandro, você não conhece o meu chefe. Casos e casos. Ele me paga mal e me xinga o dia inteiro fazendo certo ou não. Então, tá bom. Aí, mude de emprego. Como se fosse fácil assim. Subverter, né? E aí você tem a questão da testosterona também, né? Para homens, um valor legal ali entre 350 a 700, né? Lembrando que se você tem 400 e você vai para 500, 600, isso não vai causar diferença, né? Se você tem um valor entre 350 e 700, mais ou menos falando, você vai funcionar bem. Chegando nos 300, provavelmente eu acho que eu vou ter que tomar mais uma injeção ainda, né? O que acontece no seu caso? Você usou uma injeção e isso terminou de suprimir a sua produção natural. E aí você entra com um gel. O androgel, não sei se é esse que você está usando, é um pacotinho assim, compridinho. É um pumpzinho, né? Isso é manipulado. Não sei qual que é a miligramagem. É manipulado. Mas normalmente o pessoal manipula de 50 a 100 miligramas. Né? Não lembro. E aí quando você usa por volta de 50 miligramas, você aumenta por volta de 300 de testo. Como a sua está suprimida por causa da injeção, você está só com um gel nesse momento. Provavelmente, não certamente, mas provavelmente, ele vai tentar aumentar a quantidade do gel, ou manter alguma injeção com alguma frequência. É o que eu acredito. Mas eu vou ficar dependente disso, isso que eu não quero. Então, vou ficar tomando injeção para sempre. Então, por exemplo, eu tomo enalapril, que é remédio para pressão arterial. Eu também não queria, mas eu tenho que tomar, porque minha pressão não... Eu já sou ativo, eu já como bem, eu já durmo bem, hoje eu não tenho uma vida estressante e eu tenho pressão alta. Caramba. Eu fui diagnosticado com pressão alta. O que eu vou fazer? Se eu não tomar, minha pressão fica alta. Porque eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais margem para trabalhar. Que é o caso que eu te expliquei. Você não tem hábito para mudar mais. Não, eu já mudei. É só o remédio que... Entendeu? Então, assim, no caso do meu amigo que tinha testosterona baixa igual a sua, mas ele tinha muita margem para trabalhar. Então ele poderia ficar ativo, ele poderia... Né? Beleza, isso resolveria o problema dele ou não. Se você já faz tudo isso, você não tem margem para trabalhar. Então, se a sua testosterona está baixa e você está fazendo tudo de melhor na sua vida, não tem nada para melhorar, não tem o que fazer. Sempre tem, né? Tudo bem. Pode dormir melhor, você pode ter menos estresse. Ok. Aí teríamos que avaliar. Né? Você dorme 8, se você dormir 9, não vai fazer grande diferença. Agora, se você dorme 3 e você dorme venha dormir 10, isso faz diferença. Eu durmo entre 6 e 7, cara. Então, não é o melhor dos mundos, mas também não é tão ruim, né? Não é tão ruim. Então, assim, tem que ver o que você tem de margem para trabalhar. Se você não tiver nada para trabalhar, você tem duas opções. Ou você faz a reposição e fica com testosterona baixa. Só que é pior ficar com testosterona baixa. Ou morre, né, de vez. Não tem o que fazer, entendeu? Infelizmente, é aquilo lá, a gente não faz a regra do jogo, a gente joga. Eu tenho que tomar remédio para pressão, se eu não tomar, eu tô ferrado. E é isso, vai fazer o quê? Eu tive resistência, né? Os meus médicos cardiologistas, que inclusive seriam caras muito legais de você conversar aqui. Legal. Né? Eu arrisco dizer, sem desmerecer ninguém, que pensando em médico cardiologista do esporte, eles são os melhores do mundo e, para mim, com certeza, o melhor do Brasil, sem desmerecer ninguém. Eles são caras assim, que é o doutor Luciano Regis e o doutor Alexandre Arraes. Né? São sensacionais. Eles avaliaram, para você ter uma ideia, eu tinha passado num cardiologista, eu tinha passado num outro médico e estava tudo bem. Quando eu passei com eles, eles detectaram, né, um problema ali de hipertensão, muito mais que se manifestava sob esforço. Então eles têm uma coisa muito avançada, né, equipamentos avançados mesmo. Tanto é que ele falou assim, ó, você provavelmente iria ter um problema cardíaco, olha que coisa, mesmo se cuidando. E você iria ter um problema cardíaco com 45, 50 anos, né? E que outras pessoas não vão detectar. E é verdade, porque eu fui. Né? Eu passei com um cardiologista, ele me pediu exames, eu fiz tudo que ele pediu. Ele falou que eu tava beleza. E ele conseguiu identificar alguns problemas, né? E aí você vai ter que tomar essa medicaçãozinha aqui, tá? Um enalapril, um nebivolol também. E é isso aí. Você acha que eu não tive resistência? Eu falei, pô, mas não. Eu vou fazer mais cardio, eu vou então ficar um pouco menor, eu vou, sei lá, perder um pouco mais de peso. Ele falou,
até com um certo coleguismo, assim, né? Não aceito o tratamento. Entendeu? E aí eu falei, não, mas me dá um mês. Eu falei, vou morrer em um mês? Ele falou, não, um mês não. Ele falou, sua pressão não é muito alta. Eu fiquei um mês e melhorei tudo que deu. Eu cheguei lá e tava hipertenso. Então, assim, é medicação. Aceita que dói menos e faz, aí segue a orientação médica. E na verdade, assim, graças a Deus que descobriu. Porque senão, isso ia me dar problema lá na frente. Entendeu? Então, assim, de certa forma, eles me creditaram vários anos de vida. Porque eles detectaram um problema que eu não detectei. E eu tava fazendo a minha parte. Então eu tava indo em médico, mas eu não tava indo num médico específico. Sem brincadeira, esses dois caras, pra você chamar aqui, você vai pirar no papo com eles. Legal, quero falar sensacional. Depois passa o contato. Passo. Você vai gostar muito.